Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo. Não vamos perder tempo. Pastor Daniel Lopes. Ele vem trazendo um conteúdo interessante e que me chamou a atenção, vai chamar a tua atenção também. Você viu na capa falando algo sobre Apocalipse e 3 horas da manhã. Realmente, na minha opinião, é um absurdo, mas é o que o ser humano está fazendo em uma cidade nos Estados Unidos. Isso daí está camuflado, não deu notícia. Eu não vou entrar em detalhes, mas é algo que, se virar moda ou pegar, vai virar uma bagunça esse negócio. E nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor. Preste bem atenção no que o pastor Daniel ele vem falando, ele dá a matéria em si, e é um absurdo. Isso daí vai virar realmente... Não quer dizer que já é o apocalipse, mas vai virar um apocalipse, porque o homem não está tendo mais noção do que ele está fazendo na face da terra. Você precisa de uma renda extra. No final desse vídeo, eu te ensino como que você consegue aí de 100 a 600 reais na sua casa, com o seu celular, com a sua internet, e não é joguinho, precisa trabalhar, mas vai ser bênção para a sua vida. Aqui embaixo tem um botão. Não tem fidelidade, você pode descadastrar a qualquer momento. Para ser inscrito do meu canal, para ser membro do meu canal, R$ 4,99 ou R$ 14,99. Um valor baixo por mês, mas vai ajudar muito o nosso canal. Ou a chave Pix está aqui embaixo, para ser um semeador da boa semente. O Senhor falou para mim, aqueles que plantar no teu ministério, será 7 vezes mais. Eu tenho orado, e se estão conosco é porque Deus tem respondido a oração por misericórdia. Preste bem atenção no que o pastor Daniel alerta em uma cidade dos Estados Unidos, e já estão aí fazendo tal coisa que é um absurdo, e isso é coisa da mente do homem e vai virar uma baderna. Preste bem atenção. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre coisas importantíssimas, o seu entendimento vai ficar completamente renovado. Você vai entender o que está em jogo, o que está acontecendo no mundo hoje, e isso vai dar para você o poder do conhecimento. E a Bíblia mesma já nos ensinava que o povo se perde porque lhe falta o conhecimento. É exatamente isso. Inclusive, logo nesse início, faço aquele convite de sempre para você trazer aí o seu like. Você sabe que quando você dá o seu like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais pessoas. E também, quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua mandando conteúdo para você. Então é muito importante você dar o like aí para receber todas as novidades, tá bom? Claro que é muito importante também você se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais pessoas, tá? E também manda para você também. Perfeito? Então, pessoal, eu posso dizer, sem receio de estar falando bobagem, que numa determinada cidade, lá nos Estados Unidos, o apocalipse já começou. E isso vai servir de alerta para você, onde quer que você esteja no planeta Terra. Você vai precisar entender as ideias, conceitos, propostas e planos que estão por trás disso que eu vou falar para você agora. Para isso eu quero me reportar a uma notícia agora do dia 11, ou seja, ontem, segunda-feira, que trouxe aí uma surpresa, um espanto para muitas pessoas. Você já ouviu falar numa cidade chamada Pittsburgh, na Pensilvânia? Essa cidade chamada Pittsburgh, ela criou uma novidade curiosíssima. E essa novidade curiosíssima, na minha opinião, é um prenúncio do apocalipse para o mundo inteiro. Por quê? Eles decidiram que entre 3 da madrugada e 7 da manhã, o sistema de segurança não vai mais responder pedidos de ajuda. E eu queria perguntar para você se você tinha ouvido essa notícia. Essa notícia não ganhou destaque nenhum, nem mesmo na mídia internacional. Foram poucas as pessoas que noticiaram. Entre esses poucos, o Daily Wire, que eu não sei se você sabe, é comandado pelo Ben Shapiro, né? Aquele famoso defensor, né, da visão de mundo mais conservadora. Então, o que eles decidiram nessa estranhíssima novidade? Eles decidiram que o sistema de segurança não vai
responder mais certas chamadas entre 3 e 7 da manhã, como chamadas de furtos, chamadas de pessoas sendo importunadas, chamadas também ali de confusões familiares e também alarmes de furtos. Entre 3 da madrugada e 7 da manhã não haverá ninguém para ajudar as pessoas em várias estações. Então, boa parte da cidade vai ficar completamente deserta, desprovida de pessoas para atender essas chamadas. Isso aí é realmente um negócio impressionante. Inclusive, eu já gostaria de saber sua opinião sobre isso. O que você achou disso? Achou interessante? Achou complicado? Coloca aí no comentário, tá? E é claro que eles vão dizer, não, mas fique tranquilo, porque apesar da gente não atender esse tipo de chamada nesse período, eles só vão atender chamadas se tiver uma coisa acontecendo naquele momento e tiver ali um nível de periculosidade muito grande. Mas eles estão dizendo que as pessoas não precisam ficar preocupadas porque, nesse momento, eles instalaram cabines telefônicas, onde a pessoa vai poder pedir uma ajuda. Se for uma ajuda desse tipo que eu falei, eles não vão responder, mas as pessoas, segundo eles, podem ficar tranquilas porque esses pedidos vão ficar registrados, ok? E aí, você conclui pela matéria do Daily Wire, né? Inclusive vou colocar o link aí na descrição do vídeo, ou melhor dizendo, o link aí no chat. Você vai perceber que nessa matéria, apenas, dependendo do turno, apenas 22 homens estarão preparados ali para cobrir toda a cidade, tá? Aí você pensa assim, peraí, meu irmão, essa cidade aí é uma cidade grande, é uma cidade pequena? Pessoal, é uma cidade de mais de 300 mil habitantes. Tá? Isso são dados um pouquinho atrasados, dados de 2021. Agora, imagina uma cidade com 300 mil habitantes, você não ter na madrugada quase ninguém para ajudar, ter apenas 22 pessoas. É um negócio realmente uma doideira, tá? Simplesmente uma doideira. O ideal para cobrir toda a cidade seriam 900 homens trabalhando nesse período da madrugada, mas caiu para 740 apenas durante o dia inteiro. Agora só tem 22, tá? Então, em média, eles tinham 7 homens, por exemplo, na estrada em cada região da cidade. Então, eram cerca de 42 homens em geral para trabalhar a noite toda. Então, o que aconteceu foi que o número de 42 caiu para talvez 22 pessoas apenas para cuidar dessa cidade inteira de mais de 300 mil habitantes. Isso aí, pessoal, infelizmente, tudo indica que será uma tendência global. Já em muitos lugares você vê uma falta de financiamento para o sistema de defesa. Por quê? Eles acham, por um lado, que é muito importante eles deixar as pessoas fazerem o que quiser. Porque, segundo Michel Foucault, por exemplo, uma sociedade que quer punir todo mundo, isso é errado. Uma sociedade punitiva. E é exatamente inspirado nesse importante filósofo aí, um dos mais citados mundo afora até hoje, apesar dele já ter falecido há muitos anos, é inspirado no trabalho de Michel Foucault que surge essa ideia de não punir, surge essa ideia de não trazer a consequência dos atos. E isso se configura dentro de uma teoria do direito chamada abolicionismo penal. O abolicionismo penal é uma teoria criminológica relacionada à descriminalização, ou seja, a retirada de determinadas condutas da classificação de condutas erradas. E não só a descriminalização, mas também a despenalização. Porque uma coisa é você dizer que uma ação não é mais errada, não é mais ilícita. Outra coisa é você dizer que uma pessoa que realizar determinada ação não será devidamente punida, tá certo? Então, uma coisa é deixar uma ação, retirar essa ação de ser errada, outra coisa é não punir a pessoa se ele fizer essa ação, tá? É um fim da penalização
quando na prática de determinadas condutas, ok? Isso aí é baseado numa série de interpretações. Tem uma interpretação estrutural, né, que eles chamam de teoria estrutural historicista do Michel Foucault, tem uma variante mais marxista do Thomas Matheson e tem também uma concepção fenomenológica do Niels Christie e, além disso, também tem outra visão que é a perspectiva fenomenológica do Luc Husmann. E todas essas ideias vão dizer exatamente isso, que isso não deve ser, determinadas condutas não devem ser consideradas erradas. Isso aí atrapalha a pessoa de ter a sua livre vivência, né? Uma sociedade que está sempre podando, está sempre punindo, isso é errado. Na verdade, o que você sabe que está por trás disso é uma teoria total da instauração do caos numa sociedade, para que, instaurando-se o caos, principalmente na sociedade ocidental capitalista, conservadora, da sociedade de consumo. É claro que esse tipo de visão de mundo não ganha nenhum tipo de abertura em lugares como no território cubano, no território lá do Pudim, lá em Moscou, no território lá de Pequim. É claro que nesses lugares, esse tipo de doutrina do abolicionismo penal não vai ganhar repercussão nenhuma. Isso é uma teoria que o pessoal de lá implementa com muito sucesso aqui na sociedade ocidental para fazer a sociedade ocidental sucumbir completamente. Enquanto que lá nesses lugares onde eu citei, pense nos norte-coreanos, pense lá no pessoal em Pequim, pessoal em Moscou, pessoal em Havana. Você acha que lá tem essa facilidade? É claro que não tem. Isso é um produto que eles vendem para os outros, mas que eles mesmos não consomem. E aí, nesse momento, eu gostaria de perguntar para você, já tinha ouvido falar nisso, em abolicionismo penal? Você sabia que existe uma doutrina filosófica e jurídica nesse sentido? E isso aí é muito importante de você entender. É claro que isso aqui, por exemplo, é uma tendência que você já pode verificar anteriormente no próprio trabalho do Freud, quando ele está pensando a sociedade. Porque Freud, ele não está apenas pensando a psicologia individual, ele está pensando como a psicologia individual influencia o coletivo. Isso aí a gente vê, por exemplo, no trabalho do Freud chamado Mal-Estar na Civilização, né? No original alemão, Das Unbehagen in der Kultur, né? A inquietude na cultura, ou a inquietação na civilização. Nesse texto, Mal-Estar na Civilização, ou Mal-Estar na Cultura, o Freud ele discute o fato de a cultura, e nesse trabalho ele está colocando a cultura como se fosse sinônimo de civilização. Ele diz que a civilização ela produz um mal-estar nas pessoas, porque existe, segundo Freud, uma dicotomia entre os desejos das pessoas, ou os impulsos pulsionais, né? A gente vê Freud falando muito sobre pulso, falando sobre instinto, né? Pulsão, que é a Trieb, e o instinto, instinct. Então ele vai contrapor o instinto e a proibição da realização do instinto, o desejo e a proibição da realização do desejo. Então ele vai colocar uma dicotomia entre a vontade que a pessoa tem de fazer alguma coisa e a proibição que a civilização impõe. Então existe uma dicotomia entre o indivíduo e a sociedade. Para Freud, a sociedade está sempre podando o indivíduo, dizendo para ele, não pode, isso não pode ser feito. É equivalente àquilo que um discípulo de Freud, Jacques Lacan, depois vai chamar de le nom du père. Le nom du père é uma palavra que pode significar duas coisas, porque em francês o som que a gente escuta quando ouve le nom pode ser o não ou pode ser o nome. Então ele vai dizer que o nome do pai e o não do pai. É como se o pai fosse aquele que só falasse não. E para Freud a sociedade é sempre uma sociedade que diz não, é sempre uma sociedade impeditiva e, para usar um termo de Michel Foucault, uma sociedade punitiva, que é o nome de um dos livros do Michel Foucault. Ele começa a refletir sobre isso mais claramente em trabalhos como Vigiar e Punir e depois na Sociedade Punitiva, tá? Então, quando você olha o trabalho de Freud, Freud já falava isso, que o homem ele quer fazer coisas, mas a sociedade impede. E isso gera o quê? Um mal-estar na civilização, tá certo? Então, Freud coloca aí uma dicotomia entre o desejo do indivíduo e a expectativa da sociedade, e o livro é considerado aí uma das obras mais importantes de Freud e mais lidas também, tá? E um dos livros mais influentes também nos estudos da psicologia moderna, mas não apenas da psicologia moderna, também dessa área
da teoria do direito moderno, porque a gente não pode esquecer também que Michel Foucault ele começa estudando psiquiatria também, buscando essa área da medicina. Então, o Foucault também esboça em outro trabalho a relação entre os elementos dessa teoria da consciência, junto com uma teoria social, num outro texto chamado O Futuro de uma Ilusão. Ele também reflete sobre esses textos aí, lembrando que O Futuro da Ilusão é de 1927 e o Mal-Estar na Civilização é de 1930. Então, em Freud, a gente já vê essa ideia. Não deve punir. Não deve dizer que é errado. Não deve colocar o cara numa restrição ali da sua liberdade. Não deve fazer isso. Só que a coisa mais estranha que a gente vê hoje é que existe ao mesmo tempo funcionando uma teoria que diz que não deve punir ninguém e uma teoria que diz que deve punir todo mundo, ok? Se por um lado você tem essa teoria do abolicionismo penal, do outro lado você tem o direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo diz que os inimigos da sociedade devem ser tratados de uma forma diferente. Para eles não devem ter certas regalias, né? Então a gente vê isso muito claramente lá nos Estados Unidos, quando eles criam, por exemplo, o ato patriótico, dizendo que um cara que for suspeito de fazer coisas contra o Estado norte-americano, ele perde os seus direitos e ele perde ali alguns benefícios que um cidadão amigo do Estado teria. Então é curioso isso, né? Que ao mesmo tempo você vê rodando uma teoria que diz que não deve punir ninguém e outra teoria que diz que deve punir todo mundo, né? Esse talvez seja o verdadeiro mal-estar na civilização, né? Isso porque desde histórias como Robin Hood tem aquela ideia do herói, do bom herói, né? O herói mítico, que ele tira de quem tem muito para dar para quem tem pouco, né? Então o Robin Hood seria aquele cara que estaria equalizando a diferença da sociedade, a diferença de classes, né? Então ele seria quase que um marxista intuitivo ou um revolucionário marxista sem saber, né? Então você sabe que essa história ali remonta ao século XII, lá da Europa, nos tempos do rei Ricardo Coração de Leão, né? E época das grandes cruzadas também. E aí, muito habilidoso no arco e flecha, vivia na floresta lá de Sherwood, onde ele era ajudado por um grupo de amigos, né? Que faziam parte, né? O João Pequeno, o Fry Tuck, o Alan Dale, o Will Scarlett, entre outros moradores do bosque, né? Então ele valorizava a liberdade, a vida ao ar livre, o espírito aventureiro, né? E ele ficou conhecido como o príncipe dos furtadores, né? Então Robin Hood é aquela ideia do cara que tira de que tem muito para levar para quem tem pouco, né? Essa ideia que depois Rousseau traria como a ideia do bom selvagem, né? Duas diferentes maneiras de você olhar para a sociedade e interpretar o que é o homem e como governar o homem. Dependendo de como você entende o que é o homem, você vai defender uma maneira ou outra de como seria melhor governar o homem. Por exemplo, para Thomas Hobbes, no seu famoso trabalho Leviatã, o homem era o lobo do homem, ou seja, o homem se você deixar o homem sem regras, haveria o conflito de todos contra todos, porque, segundo ele, no termo latim que ele usa, homo homini lupus, ou seja, o homem é o lobo do próprio homem. E por isso, qual é a solução para esse homem que é o lobo do homem para Thomas Hobbes? Thomas Hobbes parte de uma antropologia filosófica tentando entender o que é o homem. Depois que ele entende o que é o homem, o que ele faz? Ele pensa uma maneira de como governar esse homem. Então ele cria a ideia do Leviatã, que é o seguinte: o homem precisa de um Estado poderoso para frear o conflito de todos contra todos e impedir que a sociedade entre num caos. Então, se o homem é o lobo do homem, precisa de uma sociedade forte com leis fortes. Já Rousseau vai pensar o homem totalmente contrário. Rousseau vai dizer que o homem é naturalmente bom, a sociedade que o corrompe. Para Thomas Hobbes, um homem é naturalmente mau e a sociedade conserta o homem. Para Rousseau é o contrário, o homem é naturalmente bom, bom selvagem, a sociedade vai corrompendo o homem. Então, para Rousseau, a melhor coisa que o homem pode fazer é ficar afastado das grandes cidades, viver uma vida de campo ali, e quando ele se organiza numa sociedade, aí que a coisa começa a desandar, porque a sociedade injusta faz um homem ficar injusto. Então, se um homem, segundo Rousseau, faz alguma coisa errada, não é porque ele é do mal, é porque a sociedade é do mal e faz ele ter atitudes consideradas, entre aspas, do mal, apenas para poder garantir o seu sustento. Então você vê que por trás dessas coisas estranhas que a gente vê acontecer no mundo hoje estão teorias filosóficas. É por isso que desconhecer a filosofia está completamente vulnerável a ser enrolado.
Inclusive, né, essa história aí que a gente está vendo em Pittsburgh, na Pensilvânia, de que de 3 da madrugada até 7 da manhã ninguém vai atender o telefone quando pedirem ajuda, lembra de um filme que é The Purge, né, que é a noite da confusão, né? Mudei um pouco o nome do filme aqui. Você já viu esse filme, The Purge? Esse filme é aquele em que um dia por ano, durante um período de 12 horas, que é de 7 da noite até 7 da manhã, todo tipo de ação, incluindo as mais escabrosas, são legalizadas, né? E aí o cara pode fazer o que quiser, cada um que se vire. Parece que Pittsburgh, na Pensilvânia, já está colocando esse filme na prática, né? A Pensilvânia, na verdade, parece estar virando uma Transilvânia, né? Aquela cidade em que o Bram Stoker colocou ali a história do Conde Drácula, né? Do Vlad Tepes e tal, né? Lembrando que Transilvânia significa depois da selva, né? Era o que os alemães chamavam de Siebenbürger, né? Que era as 7 cidades que ficavam depois da selva. Só de curiosidade, Pensilvânia vem da ideia de que é a selva do Penn, né? Quem é esse Penn? Penn é o almirante William Penn, que emprestou ao rei da Inglaterra o dinheiro que foi devolvido ao filho na forma de terras para um grupo de Quakers lá nas Américas, né? Então é a selva do Penn, né? Porque foi o William Penn, o almirante, que começou aquela região, né? Então, isso que está acontecendo lá na Pensilvânia já é um protótipo do Apocalipse. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, ou na segunda carta aos Tessalonicenses, melhor dizendo, que o filho da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, quando você olha a Bíblia chama ele de o iníquo, essa palavra em grego é anomos. Anomos significa sem lei, nomos é lei, anomia é não ter lei. Então você vê que essa ideia do abolicionismo penal, de não ter lei, isso está acontecendo lá na Pensilvânia, já é um prelúdio daquilo que a gente vai ver no final dos tempos. Já tem a ver até com aquilo que Aleister Crowley falava, faça o que você quiser, essa é a lei, não tem limite, né? O amor é referência, faça o que você quiser, não tem lei nenhuma. Então, literalmente isso que nós temos visto é um prenúncio do final dos tempos. O cinema hollywoodiano, ele traz ali uma série de programações preditivas, de operações psicológicas e de uma maneira estranhíssima de antecipar o futuro, chamada o lado oculto de Hollywood. Forte abraço para vocês, fique com Deus. Amém de todas as coisas que a gente tem que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no nosso canal. Deus abençoe vocês. Valeu! Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Lembrando que o link do canal do pastor Daniel vai estar na descrição desse vídeo. Entre no canal dele, é bênção de Deus, tem muito conteúdo bom para que você possa até mesmo assistir, ter conhecimento, é bênção de Deus. Você vai ficar agora com um vídeo como que você consegue aí de 100 a 600 reais na sua casa, com o seu celular, na sua internet, enfim. Eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Clique nesse botão aqui, seja membro do canal. Não tem fidelidade. Você pode descadastrar a qualquer momento e você não sabe o quanto você vai estar ajudando nós para poder manter esse canal, tá bom? Deixa o teu like, deixa o teu joinha, que é muito importante para nós. O YouTube não está entregando o conteúdo e eu preciso das suas mãos estendidas, tá bom? Não custa nada você deixar o teu joia. Me siga no Instagram, Olavo Amaral, e tudo que você colocar as tuas mãos, abençoado será. Coloca teu nome aqui embaixo, o teu nome e qual cidade você é. Eu vou ver os nomes aqui, a cidade, e vou estar apresentando em oração. Que Deus abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meus irmãos. Se você ficou comigo aqui até agora, nesse momento, é porque você quer saber como que você consegue uma renda a mais no seu orçamento, que vai de 100 a 600 reais, na sua casa, com a sua internet e com o seu tempo, vai depender da sua dedicação e um serviço honesto, lícito, eu creio que vai te ajudar. O não você já tem, você pode procurar o sim.
Aí você vê se vai ser válido para a sua vida ou não. Já tem algumas pessoas sendo abençoadas, eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Não é nada de joguinho, não é nada de ficar brincando, não. Vai ter que ter um esforço, um trabalho, né? Vai requerer uma atenção sua, mas você pode fazer na sua casa com o seu celular. Aqui no primeiro comentário tem um link fixado. Chame a irmã Garcia. Aqui no primeiro comentário tem um link fixado. Chame a irmã Garcia. Ela vai te dar o caminho entre as pedras. Ela tem uma mentoria e ela vai te falar como que funciona para você ter de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas com a sua internet, com o seu celular e na sua casa. Vai depender da sua dedicação, tá bom? Que você venha aqui no primeiro comentário, chame ela. Eu tenho certeza que, se for válido para você, será bênção e uma complementação a mais no teu orçamento. Que Deus te abençoe, que a mão de Deus venha prosperar na tua vida em tudo, em nome do Senhor Jesus.